Astrologia, psicologia e os 4 elementos. 14. Os planetas nos elementos. Na interpretação do mapa para atingir o nível mais profundo que acabamos de descrever, naturalmente precisamos ter alguma forma de expressar a sintonia de cada planeta, constante do mapa, de maneira clara e concisa. A interpretação de todos os planetas torna-se mais útil e, mais especificamente, acurada através da compreensão dos elementos envolvidos, pois os planetas, de acordo com a sua colocação nos elementos, mostram não somente de que modo estamos afinados com diferentes dimensões de experiência, mas também de que modo podemos entrar em sintonia, conscientemente, com tais dimensões e com aquelas energias com as quais estabelecemos um contato imediato nesses campos de atividade da vida. Os planetas representam princípios específicos de troca de energia entre o indivíduo e o suprimento universal de toda a energia. Portanto, cada planeta não apenas revela um tipo de energia emitida e um impulso de expressão de um certo tipo, mas também revela uma necessidade específica de atividade e desempenho que deve ser alimentada segundo uma determinada onda recebida. Veja os conceitos-chave para os planetas no final do capítulo 9. Mercúrio. Como exemplo, Mercúrio não só representa um anseio da pessoa de expressar os seus pensamentos aos outros e estabelecer especificamente os seus pensamentos através da expressão verbal ou da habilidade manual, mas também mostra a necessidade que ela tem de ser compreendida pelos outros que estão afinados com ideias de um tipo similar, e a sua necessidade de aprender recebendo ideias e informações vindas do mundo exterior. Em outras palavras, Mercúrio simboliza o desejo imperioso de fazer contacto e de estabelecer uma comunicação realmente recíproca com os outros. E o modo de troca de energia representado é o influxo através da percepção e o efluxo através da perícia, da fala e da destreza manual de inteligência. O elemento onde Mercúrio está situado num determinado mapa mostra qual é a energia específica e quais são as qualidades específicas que influenciam a nossa lógica e o nosso modo de pensar e de expressar os pensamentos ao longo de uma determinada onda vibratória. Nos símbolos de água, por exemplo, Mercúrio indica um modo de comunicação fortemente influenciado pelos anseios mais profundos e por predisposições subconscientes. Nos signos de terra, Mercúrio mostra que os pensamentos são influenciados pelas necessidades práticas e pela inclinação do indivíduo para aceitar ideias que são aplicáveis de forma prática. Nos signos de ar, Mercúrio revela que os pensamentos são relativamente livres, sem as algemas das necessidades práticas e emocionais, portanto podem ser tão abstratos quanto a pessoa quiser. Em outras palavras, desde que a palavra-chave do elemento ar é conceito, Mercúrio está muito à vontade nos signos aéreos, porque a mente intelectual pode funcionar com um grau de relativa liberdade e desenvoltura. Nos signos de fogo, Mercúrio indica que os pensamentos são influenciados pelas aspirações, pelas crenças, pelas esperanças e pelos planos pessoais. Portanto, nos signos de fogo, Mercúrio não representa a mesma objetividade de pensamento que é encontrada nos signos de ar, mas a miúdo ele indica o uso definido e determinado do pensamento positivo.
Essa afinação de Mercúrio a respeito da qual estivemos a falar é especialmente evidente quando analisamos comparações de mapas e percebemos que as palavras específicas pronunciadas em qualquer tentativa de comunicação não são tão importantes quanto a energia que está por trás delas. Por exemplo, se você está sintonizado com outra pessoa por meio de aspectos harmoniosos entre o seu Mercúrio e o dela, você será capaz de afinar com os pensamentos dela, mesmo que sejam pobremente expressados. Por outro lado, se o Mercúrio está em conflito, ou pelo menos não está afinado com o Mercúrio de outra pessoa, provavelmente você sempre achará difícil ouvir aquilo que a pessoa está a dizer, mesmo que ela se expresse com muita clareza. Até mesmo numa comunicação escrita, essa vibração de Mercúrio é evidente até certo ponto, mas ela é especialmente óbvia nos contatos de pessoa para pessoa. Como exemplo, uma mulher que frequentava uma das minhas classes de astrologia estava sentada no fundo da sala, diante da frente de cerca de 20 vileiras. Uma noite fez uma pergunta a respeito de um assunto que estava a ser discutido. Antes que ela tivesse terminado de fazer a pergunta, reparei que já entendera com um grau de clareza invulgar a sua interrogação toda. Perguntei-lhe em que signo o seu Mercúrio estava colocado e ela respondeu que estava no mesmo signo em que o meu se encontrava e quase no mesmo grau. Isso explicou imediatamente porque eu compreendera a pergunta dela de forma tão completa e rápida, pois eu não só entendera as palavras que ela usara para formular a questão, mas também, ao mesmo tempo, automaticamente me colocara em sintonia com a consciência dela e, desse modo, entendera simultaneamente todas as nuances que tinham motivado a pergunta. Em outros casos, em classes onde ensinei, reparei que às vezes acontecia o oposto. Uma pessoa com a qual eu não tinha nenhuma afinação, tentando muito desesperadamente formular uma pergunta de modo que eu pudesse entender. Nesses casos, tenho que usar energia mental extra para mudar a minha afinação natural com essa pessoa e poder compreender pensamentos expressados numa vibração bastante estranha. Esta ressintonização consciente ou mudança de fase, que às vezes se torna necessária quando queremos entrar em sintonia com outra pessoa, é uma coisa que também é possível ser feita, até certo ponto, com as energias dos outros planetas. Por exemplo, se você acha que a sua maneira de expressar afeição, Vênus, desconcerta a pessoa com quem você deseja agradar, é possível moderar a expressão da sua própria energia venusiana e afinar exatamente com aquela que será agradável para a outra pessoa. Há, porém, uma reticência imediata e automática com respeito à troca de níveis de expressão. Por isso exige um uso de energia extra a fim de possibilitar a atividade num reino de experiência estranho. Pode-se fazer isso através da concentração e do esforço consciente, mas inevitavelmente a pessoa ficará esgotada se tentar se expressar durante um certo período de tempo de uma forma que difere da sua expressão natural. Tal facto é muito importante na análise de certos tipos de incompatibilidade, nas comparações de mapas que pesquisaremos no próximo capítulo. Antes de analisarmos os outros planetas, devemos deixar bem claro neste ponto que a importância relativa e a intensidade dos elementos dos vários planetas
devem ser examinadas a fundo antes que se faça qualquer declaração acerca da força dos elementos num determinado mapa ou a respeito de um tipo específico de incompatibilidade numa comparação de mapas. É muito mais fácil modificar periodicamente a afinação ou a expressão de Mercúrio, Vênus, Marte ou Júpiter do que tentar fazer o mesmo com o Sol, a Lua, ascendente, que se combinam para vitalizar todo o nosso ser. De facto, essas energias não podem ser substancialmente modificadas de qualquer maneira saudável. Só podem ser bloqueadas ou repressadas. Isso acontece porque o Sol, a Lua e o Ascendente mostram quais são as energias, de acordo com os elementos onde se encontram, que dominam a sua atenção de forma consistente, enquanto que os elementos de Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter funcionam mais periodicamente e em situações bastante específicas. Vênus. Como Mercúrio, o planeta Vênus representa um influxo e uma vazão de energia, e o seu posicionamento nos vários elementos é expressado na forma de dar e receber amor, afeição, prazer sensual e atenção para com os outros. O elemento onde Vênus se encontra representa a maneiras de expressarmos apreciação e desvelo. Em outras palavras, a maneira como revelamos os nossos próprios sentimentos. Essa é a fase de fluxo do princípio de Vênus em ação, mas a fase de influxo é igualmente importante. De acordo com o elemento do signo que ocupa, ela indica quais são os tipos de experiência e quais são os tipos de expressão que satisfazem a necessidade de aproximação com outros e ajudam a pessoa a se sentir amada e apreciada. Se Vênus está no signo de água, por exemplo, a pessoa tem necessidade de uma nutrição emocional constante, de uma atenção compreensiva e de uma firme e consistente resposta à sua sensibilidade e vulnerabilidade. Tal tipo de apreciação não requer palavras, um dos principais meios de expressão de Vênus nos signos de ar. Nem grandes gestos, como Vênus nos signos de fogo, e nem compromissos tangíveis, como Vênus nos signos de terra. Vênus nos signos de água precisa apenas de um intercâmbio de sensibilidade e de sentimentos de amor que facilmente poderão passar despercebidos para aqueles que não têm uma afinação similar. Marte. O elemento de Marte mostra quais são os tipos de experiência e os modos de atividade que estimulam a energia da pessoa, indicando qual é a energia que ela procura para se autoafirmar. Por exemplo, aqueles que têm Marte em signos de ar procuram afirmar-se através da expressão de ideias, ao passo que Marte nos signos de fogo opera através de uma ação física mais direta. Nos signos de água, Marte funciona mais subtilmente, aproveitando a força emocional em certos casos e em outros casos, baseando a sua autoafirmação em desejos que não são plenamente conscientes. Nos signos de terra, Marte indica que a pessoa precisa expressar a sua vontade e o seu poder afirmativo através de realizações concretas que exigem paciência e persistência. Uma outra maneira de expressar o tipo de troca de energia que Marte representa é dizer que o elemento onde o seu Marte se encontra é a energia que alimenta
a sua necessidade de excitação física e um modo através do qual você pode expressar os seus poderes agressivos a fim de provar a sua força. Ele descreve o método específico que você usa para conquistar aquilo que quer. Marte no ar usa a persuasão. Marte no fogo usa a força e a iniciativa. Marte na Terra usa a paciência e a eficácia. E Marte na água usa a astúcia, a intuição e uma persistência absolutamente invencível. Um irmão meu, por exemplo, dedica a maior parte da sua energia ao cultivo de plantas por meio de sementes, algumas das quais exigem vários anos de desenvolvimento antes de estarem prontas para o mercado. A paciência e a qualidade protetora necessária para esse tipo de trabalho são bem representadas pelo seu Marte em Touro. E esse é um exemplo de energia de Marte utilizada de um modo que se harmoniza com as suas verdadeiras afinações. Sol, Lua e Ascendente. O elemento do signo do Sol foi discutido com suficiente minuciosidade nos capítulos anteriores. Portanto, aqui não há necessidade de falar sobre ele com muitos detalhes. Podemos simplesmente dizer que o elemento do Sol é a energia que alimenta o nosso senso básico de propósito e o nosso sentido de bem-estar. O elemento do ascendente é mais ou menos similar, embora denote uma maneira de abordar a vida mais específica e menos abrangente do que a do elemento do Sol. O elemento do ascendente revela o modo de expressão de todo o nosso ser em ação no mundo, uma maneira natural e espontânea de enfrentar de forma imediata a vida exterior fora de nós mesmos. Revela qual o tipo de abordagem da vida exterior que o indivíduo preferia escolher para se sentir livre, sem a sobrecarga de outras preocupações, mas frequentemente existem outros fatores no mapa que inibem uma tal abordagem tão intensamente personalizada, especialmente os aspectos próximos dirigidos ao ascendente. Podemos dizer, porém, que o elemento do ascendente representa um tipo de autoprojeção que é fisicamente energizante e que tem um forte impacto sobre a autoconfiança da pessoa e sobre o seu senso de singularidade e de liberdade individual. O elemento onde a Lua se encontra representa uma afinação que vem do passado e se manifesta automaticamente no modo de sentir e de ser que deve merecer a atenção da pessoa para que possa se sentir interiormente segura e à vontade com a sua própria individualidade. Esse elemento e as experiências relacionadas com ele satisfazem a necessidade que você tem de se sentir certa acerca de si mesmo, pois por meio de tais modos de autoexpressão você está satisfazendo uma profunda necessidade interior que pode dar estabilidade à sua personalidade inteira. O elemento da Lua também mostra como você reage instintivamente a todas as experiências e com qual energia se ajusta espontaneamente ao fluxo da vida. Por exemplo, se a Lua está num signo de ar, a pessoa precisa expressar os seus pensamentos aos outros, a fim de se sentir certa a respeito de si mesma e alcançar uma paz interior e uma tranquilidade que vem da satisfação dessa necessidade subconsciente. Do mesmo modo, para ajustar-se à vida
ela primeiro terá que aprender a ser imparcial diante de qualquer experiência, num esforço para avaliar objetivamente o que quer que tenha em mãos. Em outras palavras, a pessoa que tem lua num signo de ar, sempre que reage primeiro pensando e depois agindo de acordo com os ditames da sua avaliação. Essa qualidade de reflexão prévia, em geral, está completamente ausente das pessoas que têm a lua em signos de água ou de fogo, embora ainda esteja presente naquelas que têm a lua nos signos de terra. A lua em signos de ar indica uma maneira de reagir colorida pela intensidade emocional. Isso pode se manifestar como medo ou como um sentimento de vulnerabilidade, ou então simplesmente indicar um envolvimento muito profundo e imediato com toda e qualquer exigência imposta pela vida. Tal pessoa inevitavelmente terá de lutar com uma exigência cotidiana, com condicionamentos do passado e com velhos padrões de hábitos nos seus esforços para se ajustar a circunstâncias interiores e exteriores que vão modificando. A lua em signos de fogo é encontrada nos mapas de pessoas que reagem com entusiasmo e com ação direta às condições de mudança ou às circunstâncias imediatas. Elas tendem a saltar antes de olhar, mas jamais são apontadas pela falta de decisão. Com frequência, porém, a impaciência é um problema, especialmente quando a lua está em Áries e em Sagitário. A lua nos signos de terra indica uma pessoa que tende a reagir de maneira bastante firme, sólida e positiva. De facto, nas pessoas que têm a lua em Touro e em Capricórnio, a reação é tão calma que os outros frequentemente pensam que não há reação alguma. Todavia, aqueles que a lua em Virgem geralmente têm uma reação muito óbvia e nervosa a qualquer estímulo. Aqui poderia ser dito que quem tem a lua em Virgem ou em Capricórnio é obrigado a fazer um grande esforço para se sentir certo sobre si mesmo. Para esse tipo de pessoa, a autoaceitação geralmente é baseada na quantidade e na qualidade do trabalho prático realizado e a sua habilidade para se ajustar à vida com sucesso. Geralmente depende do papel que ela desempenha no mundo do trabalho. É nessa área de vida que se sentem mais à vontade aqueles que têm a lua nos signos de trabalho.